Fala, nação rubro-negra, Flamengo passou o carro, simplesmente atropelou o Fortaleza no Maracanã e Felipe Melo, Denilson, Rizek, Eric Faria, tá todo mundo de boca aberta e rasgando elogios ao Flamengo de Felipe Luiz. Eu vou trazer esse corte na mídia esportiva aqui para vocês e não se esqueça, siga o líder imediatamente e além de seguir o líder imediatamente, se você é flamenguista de coração, já se inscreve no canal também para você não perder nada, porque eu sou FB do Fly e trago informações do Mengão aqui todo dia. Então bora ver. Crédito dos vídeos na descrição. Vamos logo pro líder do campeonato? O novo líder do Que Flamengo? jogo, hein? É? Mais um grande jogo do Flamengo. O primeiro gol ali abre praticamente o time do Fortaleza. Irreconhecível o time do Fortaleza. A gente falou agora, mostrando a classificação do Campeonato Brasileiro. Se o Mirassol é a surpresa até esse momento, acho que é uma decepção o Fortaleza, né? Por tempo de trabalho do Vojvoda, pelo elenco que tem já um bom tempo jogando juntos. O Marcelo Paz recentemente deu uma declaração que o Vojvoda continua. Não que isso seja uma certeza, né? A gente já viu diversos diretores falando que o treinador fique na semana cai. Eu não acho que é o caso do Marcelo Paz, que me parece um dirigente muito sério, muito responsável. Então eu levo muito em consideração as palavras do Marcelo. Mas a gente está vendo os melhores momentos desse jogo de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo passou por cima. Tudo que eu acho que o Felipe Luiz planejou para essa partida, em termos de construção de jogadas, aconteceu dentro da partida, né? O Gerson jogando muito, fazendo de 10, a Arrascaeta muito próximo da área. O Bruno Henrique, eu acho que destoou um pouquinho durante a partida. O Flamengo fez mais um grande resultado, acima de tudo, com um grande desempenho. Agora, Eric, tem uma conta que não fecha desse Flamengo, cara. 24 gols do Campeonato Brasileiro, mas disparado o melhor ataque. Disparado. 6-0 no Juventude, 5-0 no Fortaleza, 4-0 no Corinthians. E aí, quando pega times muito mais fracos, como o Tátira, na Libertadores, ele não consegue, ele fez 6 gols em toda a fase de grupos. Estranho, né? Passando em segundo num grupo que era o mais explicar, né? Difícil explicar, porque se você olhar o jogo, obviamente que o Fortaleza, ele vive um momento ruim, mas ele é uma equipe melhor que o Tátira, né? Sim. E o Flamengo não conseguiu nem de perto jogar o que jogou hoje na quarta-feira, né? Então, é difícil explicar. Agora, para mim, uma conta que não está fechando e que eu acho que as pessoas não imaginavam que fosse acontecer, não sei o que vocês acham, é que quando o Pedro tivesse em condições, ele seria o titular indiscutível desse Flamengo. E, coincidentemente ou não, quando o Pedro tem jogado, à exceção do jogo contra o Corinthians, o desempenho ofensivo do Flamengo no jogo não é tão grande, como foi contra o Tátira, por exemplo. E hoje, sem o Pedro, o time já fez movimentações diferentes, conseguiu produzir mais, conseguiu chegar ao gol. É culpa do Pedro? Óbvio que não. Mas alguma coisa ainda não está conectada ali quando estão juntos Arrascaeta e Pedro, por exemplo. E o Felipe tem dado mostras de que está muito assim, na dúvida de ter os dois desde o início em todos os jogos, sabe? O Pedro, eu acho que ele sai menos da área do que o Bruno, né? E aí, às vezes, ocupa um espaço que, teoricamente, o Arrascaeta ocuparia. De repente, essa movimentação de Bruno Henrique, quando ele até do estilo dele, sair muito da área, fazer essa diagonal, e aí o Arrascaeta... É centroavante, assim, né? Então, na origem, né? Esse cacuete de sair muito bem da área, com um pouco mais de dinâmica, e aí o Arrascaeta tá vivendo um momento, mais uma vez, um bom momento, depois da lesão dele, eu acho que ele voltou a estar no nível que a gente já conhecia do Arrascaeta, aí ele ocupa esse espaço. Então, como só um achismo, né? Às vezes o Pedro não tem essa dinâmica de sair muito da área, e aí o Arrascaeta parece que os dois não se dão bem, né? Embora a gente... Olha, rapidinho, aí é o Luiz Araújo tirando uma onda com o Daverson. Né? Com a clássica cena do Daverson. Ele fez no primeiro tempo, né? Exato. Do falso alongamento. Diga, Luziano. Embora a gente esteja falando de dois jogadores de ataque, né, um meio atacante, um camisa 10 e um 9, eu acho que tem muito a ver com o momento em que o Flamengo não tem a bola. Se você tem Arrascaeta e Pedro nas condições atuais, o Flamengo não pode fazer a pressão que o Felipe tanto preza e valoriza. O Flamengo parte deste princípio. O ataque tem que pressionar muito a defesa adversária. E ele entende, me parece entender, que Arrascaeta e Pedro juntos prejudicam um pouco essa parte. Só me lembro recente do jogo contra o Tátira, em que eles começaram como titular. Mas peraí, gente, o Eric falou um negócio, né, quando o Pedro estivesse pronto. Então a gente tá tratando Bruno Henrique, titular, Pedro, banco, uma decisão técnica no momento, é isso? Eu acho que é tática técnica. E física também. Eu acho que é física. Acho que o Pedro, em condições, ele é o titular da equipe. Agora, eu acho que o Flamengo diferencial, o Flamengo, por exemplo, na Libertadores, o último jogo, e eu vim aqui, eu falei que era nota 10 pela classificação do Flamengo. Jogou para fazer 1-0, fez o tratamento do Flamengo no início do jogo de hoje e para o início do jogo da Libertadores. É crucial, porque o Flamengo hoje começa pressionando, o Flamengo começa para cima, o Flamengo no início do jogo já tem oportunidade de fazer gol, diferente da Libertadores. Então, assim, eu acho que o psicológico influencia muito. O Maracanã lotado, o time precisando fazer gol, passa 5, 10, 15, 20, 25 minutos. O nervosismo não envolvido consegue aí, né? fazer gol, automaticamente gera, de fato, um certo desespero.
Isso atrapalha o atleta dentro de campo. Hoje não. Hoje o Flamengo já classificado na Libertadores, o Flamengo vindo de uma vitória importante contra até então líder do Campeonato Palmeiras fora de casa, o Flamengo entra muito mais leve e demonstrou dentro de campo. Assim, ganhou o jogo de 5-0, foi um recital e realmente esse Flamengo assusta. Esse Flamengo é o Flamengo que vai chegar e vai brigar por todos os campeonatos. Eu citei a Libertadores porque o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém aqui tá surpreso, né? A gente espera isso do Flamengo. Pela qualidade. O fora da curva é a Libertadores. Foi bem fora da curva, né? Bem fora da curva. A campanha do Flamengo foi bem ruim na primeira fase da Libertadores. Não só em termos de resultados, mas de desempenho também. O Flamengo, se a gente for voltar na Libertadores, vai pensar o quê? Um bom primeiro tempo contra a LDU no Maracanã. O time sufocou a LDU não conseguia passar do meio campo, fez 1-0 e tal, aí depois no segundo fez o segundo gol e administrou o resultado. Mas nos outros 5 jogos, o Flamengo não jogou bem na Libertadores. E no Brasileiro, ótimos jogos. Sim. Contra o Inter em casa, empatou, mas jogou muito bem. Corinthians, Juventude, hoje, Palmeiras fora. É o contrário daqueles exemplos. O Flamengo só foi dominado num jogo no Campeonato Brasileiro, que foi pro Cruzeiro, que aliás é a única derrota do time no campeonato. Verdade. Nos outros jogos, mesmo quando não ganhou, o goleiro adversário trabalhou muito bem, que foi o caso do goleiro do Vasco, do Léo Jardim, que agarrou pra caramba. O Inter, o Flamengo merecia ter vencido na estreia do campeonato. Na maioria das partidas, o Flamengo teve todo o protagonismo. A exceção foi o jogo contra o Cruzeiro, que foi uma vitória justa do Cruzeiro. Jogando bem no campeonato, que é a prioridade, né? Clara e aberta do Flamengo, desde sempre dizendo que o brasileiro é a prioridade. Não estou dizendo que isso tem a ver. Claro que o Flamengo gostaria de ter jogado melhor na Libertadores. Tinha time para jogar melhor, tinha time para ter feito mais pontos, para estar brigando pelas melhores campanhas, para ter passado em primeiro. Porque o grupo era fácil, né? E talvez isso tenha sido até uma armadilha. Na questão da interpretação de estabelecer prioridade, onde é que eu vou me preservar um pouquinho. Vou ganhar quando eu quiser. E eu acho que o primeiro tempo contra o Tátira aconteceu um pouco Pode isso. ser. Aí por isso que bate o desespero. Era assim, aquela atmosfera de vai ganhar e vamos ganhar e vamos ganhar. Eu achava, inclusive eu tinha comentado em casa, o Flamengo vai fazer o gol, assim, até os 20 minutos já tá 2-0 pro Flamengo. E eu acho que eles esperavam isso também, né? Tem um feeling, o cara sente isso, o cara faz a leitura, não, vai acontecer. Então você passa o tempo, não consegue fazer gol. Você começa a escutar um zum no estádio, que é normal. Então você fala, meu Deus, tem que fazer gol. Então realmente influencia muito. Agora tem um cara que está pedindo passagem nesse time do Flamengo, não pelos gols hoje, é o Luiz Araújo. Assim. Hoje ele é um titular do Flamengo e, de certa forma, ele coloca uma pulguinha na orelha do Felipe Luiz. Por quê? Porque se o Felipe Luiz tem o De La Cruz e o Jorginho no Mundial, é bem provável que o Jorginho seja reforço do Flamengo no Mundial, o Felipe tem jogado muito com o Gerson aberto pelo lado direito, com o Pulgar e o De La Cruz, ou o Jorginho e o Arrascaeta mais adiantado, né? Em tese, o Luiz Araújo vai brigar por uma posição com o Bruno Henrique, com Cebolinha, com Michael, hoje eu acho com que tá Pedro, na né? Então, mas hoje ele coloca uma pulguinha Se fizer a comparação com Cebolinha e Bruno Henrique, eu acho que o Luiz está na frente. Muito na frente. Dos pontas, hoje ele é o melhor, né? Assim como eu acho que, inclusive, o Varela tá hoje o Varela jogou, tá jogando bem. Eu acho que ele ganhou a posição. Eu acho que o Varela ganhou a posição do atleta da seleção brasileira, que é o Wesley. Agora Aliás, o Varela vem se desenhando desde o começo do ano com o Felipe e o Boto, rasgando elogios, anunciando que querem renovar com ele, jogou de lateral esquerdo, de direito, sempre muito elogiado. De volante, Palmeiras. De volante. Eu não vi a coletiva do Felipe, não sei se isso foi perguntado a ele. Mas eu concordo com o nosso Felipe aqui. Eu acho que hoje não foi questão de minutagem, de preservar o Wesley, não. Até porque ele vai para a seleção. Eu acho que hoje o Felipe quis premiar o Varela e mostrou, ó, esse cara aqui vai ser meu titular, ou tem grande chance de ser o meu titular. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da mídia esportiva rasgando elogios para o Flamengo. Felipe Melo teve que assumir que o Flamengo dá medo. É isso aí, pessoal. Melão Malvadão, mais uma goleada no Maracanã e agora retomou a liderança do Brasileirão num ponto muito importante, num momento muito importante, onde o Brasileirão vai ser paralisado para a data FIFA e depois para o Mundial de Clubes da FIFA e vai voltar muito tempo depois e o Flamengo vai estar na liderança. Agora abrimos 2 pontos do Palmeiras, que eu vejo como grande aí concorrente do Flamengo no Brasileirão, apesar do Cruzeiro vir ali também, mas eu acho que o Cruzeiro não vai conseguir ter essa pegada até o final do campeonato. O que você acha? Quem é que vai disputar até o final do campeonato? O que você achou da vitória do Flamengo? Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante. E claro, siga o líder imediatamente e se inscreva no canal se você é flamenguista fanático, para você não perder nenhum vídeo do Mengão. Tamo junto, tá dando um like para ajudar o meu trabalho.